Mas o que é uma proteína, né? Uma proteína é um polímero de aminoácido. Lembre-se, polímero, né? Formado por vários monômeros. Então, o monômero que forma uma proteína é o aminoácido. Um fato interessante, aminoácido, existem na natureza 20 tipos de aminoácidos. E esses 20 tipos de aminoácidos vão formar todas as proteínas que existem na natureza. É difícil de entender isso? Não. Pense em um jogo de Lego, que você tem 20 peças diferentes. Eu falo para vocês assim, monte um carrinho com essas 20 peças. Você junta as peças e monta o carrinho. Agora eu quero que você monte um barquinho. Ok, você monta o barquinho, você vai usar as mesmas peças para formar alguma coisa diferente. E é assim que funciona na natureza. Então a minha proteína, a sua proteína, a proteína humana, é formada pelos mesmos 20 aminoácidos que formam as proteínas do boi, que formam a proteína do inseto, que formam a proteína de um peixe. Só que boi é boi, peixe é peixe, inseto é inseto, humano é humano. Mas as peças são as mesmas, são os mesmos 20 aminoácidos. Bem, isso dá uma conversa muito legal para uma outra aula, né? Não teríamos tempo para falar isso agora. Mas a gente pode dizer o seguinte, que desses 20 tipos de aminoácidos, 12 são chamados de naturais e 8 são considerados essenciais. Cuidado com essa palavra essencial, porque dá a impressão que os 8 são essenciais e que os 12 não são importantes. Não é isso. O que essencial e natural quer dizer é o seguinte, que dentre os 12 aminoácidos naturais, o nosso fígado consegue transformar um tipo de aminoácido no outro. Então, suponhamos que na sua alimentação, né, você comeu lá uma determinada proteína, está pobre de um tipo de aminoácido natural. Não tem problema. Por quê? Porque o aminoácido que estiver sobrando, o fígado converte esse aminoácido naquele que está faltando. Então, nunca você vai ter falta de algum aminoácido natural. Mas, os chamados essenciais, ou você retira da natureza daquele jeito, ou você tem dificuldade, né? Tem falta. Daí o nome é essencial. Bem? Então, a gente tem que procurar diversificar a nossa alimentação proteica para que a gente consiga, no final do dia da alimentação, ter obtido esses 8 aminoácidos essenciais para a nossa formação, todas aquelas proteínas que eu falei anteriormente. Claro? Bom, o que é um aminoácido, né? Por que chama aminoácido? Porque na sua estrutura molecular, vocês vão aprender isso um pouquinho mais para frente lá na química, só para não ficar solto a coisa, né? Então, existe um grupo, esse grupinho que eu estou passando o mouse aqui, ó, é o grupo amina, é chamado de amina, NH2, grupo amina. Existe esse outro pedaço aqui que é chamado grupo carboxílico ou ácido carbônico, que é COOH. Então ele é um aminoácido. Todo aminoácido tem o grupo amina e o grupo ácido carbônico. Bem? O que diferencia os 20 tipos é isso aqui, ó, que nós chamamos de radical. Bem? Bom, um aminoácido, então esse aqui é um aminoácido, olha lá. E esse aqui é outro aminoácido. Ele se liga através de uma coisa chamada ligação peptídica. O que é isso? Nós retiramos água da molécula, né? Nós desidratamos a molécula na reação química e ocorre uma ligação entre o carbono do grupo carboxílico, do ácido carbônico, e o nitrogênio do grupo amina. Essa ligação é chamada ligação peptídica. Guarde isso, ligação peptídica é a ligação entre dois aminoácidos. Se eu quero juntar dois aminoácidos, quero fazer uma ligação peptídica, eu desidrato, tiro água. Se eu quero juntar os dois aminoácidos, eu desidrato. Se eu quero quebrar a ligação peptídica, eu hidrato. Eu coloco água na ligação. Só que para que isso aconteça é necessário que haja uma enzima, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, eu falei para vocês agora há pouco sobre a estrutura quaternária de uma proteína, né? O que é isso? A hemoglobina tem estrutura quaternária, as imunoglobulinas, que são corpos sem estrutura quaternária. Mas o que é isso, né? Novamente. Então, quando você tem uma cadeia simples de aminoácidos por ligações peptídicas, um colar de pontas, né? Uma sequência única, nós dizemos que isso tem uma estrutura primária. Mas são poucas as proteínas do corpo que têm estrutura primária. Geralmente elas se organizam de forma a se novelar, né? a se condensar, e aí nós temos uma estrutura secundária. Essa estrutura secundária, várias estruturas secundárias se ligar, né?
formando uma estrutura tridimensional que é a terciária. E essas estruturas terciárias, por sua vez, podem se ligar por grupos de ligação, no caso da proteína hemoglobina, por exemplo, chamado de grupo M, né? Ela vai ligar essas diversas estruturas terciárias formando uma estrutura quaternária. Então a proteína mais complexa tem essa estrutura quaternária. Ela não é um simples colar de contas, ela é um colar de conta duplicado e ligado tridimensionalmente, e várias dessas estruturas tridimensionais ligadas entre si. Então, é uma molécula bastante complexa, grande e complexa. Tá bom? Então essa é uma estrutura quaternária. Olha, tem como exemplo então aqui a hemoglobina, que é uma proteína de transporte de oxigênio, principalmente, né, dos glóbulos vermelhos, que tem sua estrutura quaternária. Veja aqui, várias estruturas terciárias ligadas e arranjadas por essa porção chamada M. Daí hemoglobina, hemo de sangue, né, e a presença da estrutura M na molécula de hemoglobina. Bem? Muito bem. E a enzima, né? A enzima, como eu já disse para vocês atrás, é uma proteína que acelera, catalisa uma reação química. Né? Então, catalisar, leiam acelerar, facilitar. Né? Ela diminui a energia de ativação de uma reação química. Então, você consegue fazer a mesma reação com menos energia. Por exemplo, observe aqui, né? Tem uma reação química que ocorre sem uso da enzima. Mas se você usar a enzima, você consegue com menos energia fazer o mesmo trabalho. Então ela se torna mais fácil e mais rápida. Então a enzima catalisa, acelera, facilita a reação química. Bem? Bom, existem algumas coisas que podem interferir na função de uma enzima. Agora pensa bem, nosso corpo é só reação química. E para cada reação química precisa de uma enzima. Então nosso corpo produz muitas proteínas do tipo enzima para cada função metabólica. Né? E existem algumas coisas que podem interferir nessa enzima. A primeira é a temperatura. A enzima tem uma temperatura ideal para trabalhar. Né? No nosso corpo aí, ela gira em torno de 37, né, até 40 graus. As enzimas funcionam bem. Por isso que o nosso corpo fica sempre nessa temperatura. Né? E ela aumenta, inclusive, um pouquinho a temperatura nos casos de patológicos, que é para aumentar a eficiência da enzima. Só que corre um risco. O aumento muito grande da temperatura pode danificar a estrutura quaternária de uma proteína. Ela pode danificar a estrutura molecular e aí é irreversível. Então, se eu aumento muito a temperatura, eu ultrapasso a capacidade de suportar essa proteína, eu faço uma coisa chamada denaturação. Né? Ela desnatura ou ela denatura a proteína. Ela perde a sua natureza proteica essencial e deixa de funcionar. Uma forma bem fácil de você visualizar a denaturação proteica é quando você cozinha o ovo. Quando a temperatura sobe a uma certa quando ela passa uma certa temperatura, a albumina, que é a proteína do ovo, ela denatura, endurece, coagula, vira uma placa e você não consegue reverter. Então, o aumento da temperatura da proteína é muito séria. É importante manter um nível de temperatura que a proteína funcione bem, mas se passar disso, é perigoso. Por isso que a febre é perigosa. Né? Por isso que a gente tem que controlar a febre, não deixar passar de 41, 42 graus, pode ser fatal. Bem? Por outro lado, a diminuição da temperatura pode fazer com que as enzimas trabalhem mais lentamente. Pode até inativar. Agora, um fato interessante é que a proteína inativada ela pode voltar à sua função, né? Se você regular a temperatura. Desde que não demore muito tempo, lógico. Mas a proteína denaturada não retorna mais. Então, as temperaturas altas são muito mais perigosas para o funcionamento enzimático. Bem? Outro fator que interfere na enzima é o pH, né? Ou pH ácido ou pH básico. E isso é muito interessante, por exemplo, quando a gente for estudar o nosso tubo digestório. Existem algumas enzimas que trabalham na boca num pH muito próximo de neutro.
tá? Muito próximo de 7. Mas quando a gente engole esse alimento e ele cai no estômago, as enzimas que vão trabalhar no estômago já precisam de um pH bastante ácido, em torno de 2. E o mais curioso, quando ele sai do estômago e cai no intestino, o pH para as enzimas trabalharem já pulam para básico, né? Bom, lógico que tem todo um controle bioquímico para isso acontecer, que a gente vai estudar só lá no 3º ano, mas é só para vocês perceberem que para cada enzima existe um pH ideal. Para as enzimas da boca, por exemplo, a amilase salivar, pH 7. Para as enzimas do estômago, pepsina, por exemplo, pH 2. E para as enzimas do intestino delgado, por exemplo, a maltase, né, ou a lipase, pH 8. É um pouco mais. Bem? Bom. E outro fator que pode interferir na ação de uma enzima é a concentração, tanto da concentração de enzimas quanto a concentração de substrato, né? Então, o que está sendo digerido ou a quantidade de enzimas que você tem. Agora, um fato importante de a gente lembrar é o seguinte, que numa reação química, a enzima não é consumida. Ela entra no processo, acelera a reação e sai e fica pronta para ser usada de novo. Veja que bacana. Significa que uma mesma enzima, ela participa de diversas reações químicas. Até que ela perde a sua função, evidentemente. Tem um limite para isso. Mas ela participa de muitas reações químicas. Olha um exemplo de uma reação aqui. Água oxigenada sofrendo uma degradação, uma quebra em água mais oxigênio. Quem faz isso é a enzima catalase. Ela quebra uma água oxigenada, ela quebra de novo, ela quebra de novo, ela quebra de novo. Muitas vezes uma catalase pode trabalhar numa mesma reação química.